nós estudarmos juntos o 8º capítulo do livro Hospital dos Médicos, né? E esse livro, para quem vem a primeira vez, é um livro que conta a história no mundo espiritual desse hospital, onde acontecem várias coisas, e para contextualizar o que está acontecendo no momento, desculpa gente, primeiro eu vou falar que o título do capítulo é Solidão Incomum, né? Vocês me desculpem, porque gostaria que vocês tivessem bastante paciência comigo, que é a minha primeira vez aqui fazendo estudo, é um pouco desafiador para mim, né? Mas cada um, você está preparado, como diz o Almir Sater, a gente carrega o dom de ser capaz, né? Então vamos em frente. Aceitamos a Então, esse livro, como eu falei, o capítulo, ele acontece em meio aos preparativos para a recepção de Chico Xavier. Chico Xavier vai se apresentar nesse Hospital dos Médicos, né? Eles estão todos eufóricos, como a Laura e o Júlio apresentaram nos capítulos anteriores, com relação a essa chegada do Chico. E acontece o encontro da Domingas. A Domingas é a personagem principal do livro. E acontece o encontro dela com o padre Sebastião Bernardes Carmelita. Ele foi um sacerdote enquanto encarnado, lá em Uberaba. Era uma pessoa muito estimada lá na região de Uberaba, muito trabalhador nas obras do Cristo, do Evangelho. Então, ele era muito querido realmente. E a Domingas, ela tem uma dificuldade enorme. Ela tem uma dificuldade enorme de, enquanto ela encontra ele, de falar de como que ela vai se referir a ele, como que ela vai chamá-lo. Aí ele fala, não se preocupa, me chama de irmão ou então de carmelita. Mas ela, no meio do capítulo, ela fica o tempo todo se prendendo à questão do título, né? Aí ele fala assim, que agora, eu achei muito interessante essa palavra, agora, sinto-me liberado de compromissos formais para com ela, para com a igreja, né? Sem que o meu devotamento a Jesus tenha sofrido a menor alteração. Ao contrário, a vocação de servi-lo é cada vez maior em meu espírito. Então ele tinha sido sacerdote em mais de uma existência. E eu achei muito bacana, mostra a humildade, né? Na hora que ele fala que agora ele não precisa mais de títulos, né? E eu fiquei pensando, e eu? Como é que eu lido com esses títulos? E aí eu penso que eu ainda me prendo muito a esses títulos. E me prendo muito com relação às coisas que eu aprendo, por exemplo, aqui no Ismael, né? Eu me prendo muito ainda a elevado conhecimento que as pessoas que são os meus mestres, que eu considero os meus mestres na minha caminhada, que estão aqui no Israel, e eu fico pensando, mas como assim que eu vou apresentar um capítulo, que eu vou apresentar um estudo, sendo que eu tenho tão pouco conhecimento? E aí eu me vejo na inação, né? E eu fico pensando o seguinte, Jesus não pediu para ninguém não pediu ninguém com títulos para ajudá-lo na obra. Jesus pediu boa vontade. Estou eu aqui com boa vontade, mas com o coração meio batendo forte, porque realmente é um desafio para mim estar aqui conversando com vocês sobre isso. Então, voltando lá ao texto, né? A Domingas, ela comenta com Carmelita que ela ficou muito surpresa quando ela desencarnou, que ela viu que era uma operação muito simples, né? Que nada se modificou. Isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui, que é com relação àquilo que eu sou hoje, amanhã eu desencarno, me apresento igualzinha no outro plano, né? No plano espiritual. Não muda nada, com as mesmas características, do mesmo jeito, né? Então,
Eu posso ficar mais magro lá. Pois é, a Domingas também achou capítulo. Foi o primeiro A Domingas também achou isso, porque ela era, como diz, ela era fofinha e chegou lá com os quilos todos, pesadona, ela ainda fala. Muito chato isso. Então, assim, não tem jeito, a gente vai chegar do mesmo jeito, a gente vai chegar da mesma maneira que a gente está, né? Muito sem graça. Não. Aí o Carmelita, ele comenta que as oportunidades de autossuperação jamais nos são regateadas. Infelizmente, vivemos a menosprezá-las, relegando aos outros a vivência que nos cabe no campo das virtudes cristãs, que é intransferível. Então, o que me cabe na minha elevação espiritual, eu não posso passar para o meu próximo. É meu e pronto, acabou, né? E depois ele ainda completa uma coisa que eu fiquei com mais dificuldade ainda. Não atualmente, assim. Eu tenho tentado pensar muito nisso, porque é o tanto que é importante a gente compreender isso. O testemunho, ele fala com ela, o testemunho, minha filha, no caminho da ascensão aos parâmetros superiores, é mesmo solitário. Aí, gente, é intransferível, é solitário, e a coisa fica só mais complicada pra gente, né? Não dá para terceirizar. E aí, quando eu peguei esse que a Lu me passou, a prancheta, meio que me instigando, ó, Simone, toma aí um capítulo para você escolher, eu peguei o próximo da lista e veio esse. Aí eu falei, ué, por que veio esse capítulo, né? Eu não escolhi, foi ele que me escolheu. Porque agora eu vou falar para vocês. A Domingas, ela fala assim, olha, ela se sentia muito preocupada com essa questão da consciência consigo própria, né? Que o Carmelita falou para ela, que é aquilo que a gente tem que caminhar pela própria, trabalhando a nossa própria consciência, né? Aí ela fala assim, olha, me dá uma aflição muito grande, uma solidão muito grande, me sinto muito solitária, não tem nada a ver por eu ser viúva, por eu ser morar sozinha, não ter filhos, é uma solidão incomum, que não tem a ver com lances afetivos particularizados, né? E aí eu parei e pensei por que esse capítulo me escolheu, né? Eu vou contar uma experiência que eu tive há uns anos atrás, com uma grande amiga minha confidente, minha amiga de todas as horas, da hora da alegria e da tristeza. E a gente conversando sobre um problema que eu estava passando na época, ela me falou assim, Simone, o caminho é solitário. Naquela hora eu falei, pronto, ela está me descartando, ela está me botando fora desse jogo. Aliás, desculpa, ela está saindo fora do jogo, deixando a bola comigo. Porque como assim? Eu não esperava que ela fosse me largar neste momento, né? Porque eu estava de dor, de sofrimento. E aí eu fui com essa sensação boba, ingênua para casa. E aí eu fui refletir naquela frase que o caminho era solitário, né? E óbvio que, graças a Deus e as minhas reflexões, né, eu realmente percebi que ele é intransferível. Para mim era bem claro isso. Eu não podia passar para um amigo, para ninguém, que era meu aquilo. E eu precisava de carregar aquilo junto comigo e caminhar, né? As escolhas são nossas, né? Então, aí, mesmo assim, gente, quando eu vejo esse tema voltando para mim, para eu poder refletir melhor, eu vejo que ainda tropeço, às vezes, na questão do solitário. Porque eu sei que eu tenho que caminhar sozinha, mas eu fico pensando assim, e aí, o que eu vou fazer com esse tanto de gente que eu amo, que eu quero que siga também, que faça a caminhada também. E aí eu puxo pelo cabelo, dou uma empurrada, dou um chute. E na verdade, é sozinho, cada um vai fazer o seu, né? O filho, o pai, a mãe, o irmão, cada um tem o seu, né? E eu preciso... pelo menos o endereço do Ismael, né? Pois é. E aí eu fui pensando, tá bom, a caminhada é solitária, é intransferível, é desafiadora, é desconhecida. E o que eu preciso para essa caminhada?
Essas reflexões vieram na minha cabeça através de símbolos e eu queria compartilhar com vocês. Vieram como se fossem os apetrechos que eu preciso. Eu, como caminhante, preciso para elas. Opa, peraí. Desculpa, gente, a falta de costume aqui. Então, aí eu pensei na lanterna. A lanterna, uma analogia à fé, né? Para as noites escuras da dificuldade, que eu possa me entregar confiante mesmo diante do desconhecido. Pensei no cajado. Opa, olha o que está acontecendo. Acho que eu estou apertando muito, apertando forte, né? Aí eu pensei no cajado, né? Para eu me apoiar, me segurar na subida e nas quedas que virão. Me auxilia no ritmo, me faz persistir. O Cristo interno que me dá um impulso para a vida. Sábio interno. De novo. Não sei o que está acontecendo. Não, agora eu estou voltando de novo. Cantil. Cantil, eu penso no Evangelho, né? Para matar minha sede durante a caminhada. Fonte que me hidrata e me sacia. A cada nova descoberta e entendimento, fazendo com que eu vivencie, que eu o vivencie em minha jornada. Opa! Eu acho que tá mesmo. Gente, olha que cantil lindo. Esse olho dessa fonte maravilhosa, né? Que a gente pode beber. Você nem leu? Não, mas é porque eu tô passando direto. Aponta para o computador. Passa pra mim. Tá vendo? Ele tá depois do cantil. Depois do cantil tem Jesus, É, né? é. Agora tá. Ele Ele tá passando sozinho. Sou eu, não é falta de prática. É a animação. Você deve ter colocado segundos sem querer. Hã? Na animação. Na programação. Não, programação não. Simone, Então, pode passar. Oi. Isso aí é energia, porque todo mundo aqui tem medo de ir. Pois E fala é. assim, eu vou, não vamos comigo? Eu falei, eu não, vai sozinho. Então ninguém quer fazer essa viagem, mas somos obrigados, é a nossa lei. Então, gente, tem um manto, né? Aí eu penso na minha autoconfiança, né? Que me encobre, me protegendo e me empodera, de maneira que eu sinta e acredite na força que vem de dentro de mim, que sou capaz. A mochila, como autoconhecimento, que me ajuda a descobrir minha verdade, fortalecer em mim o que eu preciso para caminhar e ao longo da caminhada deixar o que não é mais necessário. Soltar aos poucos o que eu não preciso para ficar mais leve, né, gente? Sem pressa, cada um no seu tempo, usando da minha consciência mais expandida para aceitar quem sou e a partir daí escolher quem quero ser. A couraça, que é como se fosse um colete, né, que aquece, é o agasalho do meu coração, né, a fonte de todo sentimento. Que eu possa exercitar a caridade com um infinito entendimento fraterno com meu semelhante, comigo mesma, cuidando daquilo que brota em mim, de sentimentos como ira, indiferença, intolerância, severidade, que minam o caminho a seguir. Capacete, tá acabando, viu, gente, essa falação minha. Que eu imagino como aquele, é um instrumento de luta, né? De esforço, que me bota para frente e que ele faz, que ele guarda o pensamento, né? Que ele está ali guardando a minha mente, o meu cérebro. Muitas vezes sofre o assédio do desânimo diante do caminho, guarda meu pensamento de mim mesma, guarda meu pensamento de mim mesma e de todo desvio do bem que produzo através dele. E agora nós voltamos ao texto novamente, né? A Domingas, nessa hora, ela fala que a Domingas que eu queria ser nunca se sobrepunha a Domingas que eu era. A Domingas que eu era acabava vencendo. Então, tudo aquilo, né? Que eu falo, que eu penso, que eu faço, que eu não gostaria de fazer, eu estou sempre fazendo. E ela logo dá uma solução para essa história, né? Que é vigiar a palavra e policiar as atitudes.
E aí a gente pode acrescentar vigiar a palavra, o pensamento, né? E a gente, de novo, pensa na questão do vigiar e orar. Opa! O Carmelita, ele fala com ela assim: perfeitamente procurava cumprir o meu dever de sacerdote, impondo-me a mais austera disciplina, pois, caso contrário, sucumbiria de vez. Ele explica o seguinte, que para a gente fazer essa caminhada de estar, de elevação, né, de elevação espiritual, a gente tem que ter muita disciplina, a gente tem que vigiar demais, essa vigilância é constante, né? E ele usava, muitas vezes, da visita aos doentes para conseguir completar essa jornada dele. E com isso, ele sentia, ele se deparava, né, com a dor das pessoas, e essa dor fazia ficar mais atento à fugacidade das ilusões e à brevidade da carne, né? Que tudo isso que nós vivemos aqui é passageiro, que precisamos de pensar algo para frente, né? E aí ele completa que a dor, seja em nós ou nos outros, é imprescindível auxiliar as conquistas morais que pretendemos efetuar. Eu penso, gente, que a dor, ela faz com que a gente saia da inércia, daquela posição de conforto, né, que é fácil, a gente fica ali deitado, estagnado, de repente aparece uma dor, ela me impulsiona, eu quero descobrir o que esse desconforto está me causando, como é que eu faço para sanar esse desconforto, essa dor, ou se possível, né, sanar ou pelo menos abrandá-lo. Então é uma bola, né, que faz a gente caminhar, a gente ir para frente. E a Domingas, ela fala que ela fica muito impressionada como é poderosa a influência do meio em que a gente vive. Tudo aquilo que está ao nosso redor, como que influencia essa caminhada, né? E o Carmelita fala assim, meio que é a exteriorização consciente ou inconsciente do que somos. Tudo aquilo que produzo, sai de mim, que eu produzo e que vira o meu ambiente. Então eu crio o meu ambiente de acordo com aquelas coisas que eu produzo no meu dia a dia, né? E ele completa também falando que em um orbe de provas e expiações, a influência do meio é um desafio para o espírito na reencarnação. Eu vejo como uma grande oportunidade, né? Nós todos estamos aqui nesse país primitivo. Desculpa, nesse planeta, eu estou aqui nesse planeta primitivo, né? Com desafios a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, me trazendo inúmeras experiências para que eu possa melhorar, para que eu possa fazer um caminho diferente, para que eu possa, a cada dia, experienciar novas possibilidades de melhora na minha vida, né? Então eu vejo mesmo como uma grande misericórdia de Deus estarmos aqui, né? Todos nós aguardando essa possibilidade, aguardando não, tendo essa possibilidade que Deus nos dá a cada dia, né? E aí o Carmelita fala, por último, se não nos blindarmos espiritualmente, seremos alvejados com imensa facilidade. E aí eu fiquei pensando, como que eu me blindaria? Através das orações, né? De manter meus pensamentos mais elevados, da vigilância, da caridade, né? Fazendo com que eu faça o bem ao próximo, trazendo o Evangelho para a minha vida, para que eu possa vivenciá-lo realmente. E aí, para finalizar, eu trouxe para a gente essa mensagem do Chico, que eu achei muito boa para nós, que
que é procure descobrir o seu caminho na vida, ninguém é responsável pelo nosso destino, a não ser nós mesmos. Aí em casa já costume. E, Meio de responsabilidade pessoal. e assim, eu queria agradecer a vocês a paciência, né, de aguentar aí uma novata falando toda hora. Eu sou É bom que ela já se corrige.